Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias? E não, Hamlet não falou essas palavras segurando um crânio. Pessoal, eu sou a Larissa, professora de inglês e estudante de letras, e hoje eu vim falar sobre uma obra clássica de um dos maiores mestres do teatro, Hamlet, de William Shakespeare. Hamlet é uma obra que foi escrita entre os anos de 1599 e 1601, ou seja, é uma obra que foi escrita entre o Renascimento e o Barroco. Ela é uma peça que foi escrita para o povo assistir, não simplesmente os nobres, mas as pessoas comuns poderem assistir. Hamlet é uma história que se passa no reino da Dinamarca e conta a história sobre o príncipe Hamlet, que descobriu através de uma aparição fantasmagórica do seu pai, que o seu pai, ao invés de ter morrido por meio de uma picada de cobra enquanto dormia no jardim, na verdade ele foi assassinado pelo próprio irmão, ou seja, o tio do príncipe Hamlet. E a história ela conta a passagem, as ideias do príncipe Hamlet. Então essa história ela vai sendo construída em cima do desejo de vingança do príncipe Hamlet, e que ele sempre fica na dúvida se aquela aparição fantasmagórica foi o demônio querendo enganar ele, querendo fazer com que matasse o próprio tio por um crime que o tio não cometeu, ou se efetivamente era o pai dele e ele tem que matar o tio para vingar a morte do pai, que tá ali no limbo, lindo, maravilhoso, não está se divertindo nem um pouco. Na verdade, essa história de fantasma não veio de Shakespeare, mas sim de um escritor italiano chamado Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia, onde Dante conta o caminho que ele fez através do inferno, do purgatório e do paraíso. E já na obra de Shakespeare, o pai de Hamlet, que por coincidência também se chama Hamlet, não teve a oportunidade de confessar seus pecados, então ele automaticamente é mandado para o limbo. Por isso que ele fica rondando Hamlet, assombrando o filho como um fantasma, porque ele não consegue nem ser julgado para ir para o inferno nem para o paraíso, ele fica ali rondando no purgatório. Hamlet, como eu disse antes, ele não tem certeza se esse é realmente o fantasma do pai ou se ele está sendo só enganado por um demônio para fazer alguma coisa errada. Então, durante toda a peça, o Hamlet ele se finge de louco para ter certeza se o tio realmente é culpado ou não. E o clímax, podemos dizer assim, dessa loucura para ter certeza se o tio é culpado ou não, é uma peça que ele pede para que alguns atores façam para ver a reação do tio, para ter certeza se ele é culpado. E essa peça ela tem o objetivo de mostrar como foi a morte do seu pai, para ver qual que vai ser a reação que o tio dele vai ter em relação a ver os próprios pecados ali mostrados. Como podemos perceber, o tema principal dessa obra é a vingança, mas não só a vingança, como também a dúvida, já que o Hamlet ele sempre vai ficar com essa dúvida se ele está fazendo a coisa certa ou não. Durante toda a peça, o Shakespeare ele dá algumas dicas pra gente, bem sutis, para a gente conseguir entender como vai ser o final dessa história, e que a gente acaba relevando, às vezes deixando de lado, mas o Shakespeare ele sempre dá algumas dicas mostrando que essa história não pode acabar bem. Na verdade, essas dicas é uma técnica de escrita de Shakespeare que depois vem chamada de estilística da antecipação, que é quando realmente o autor ele dá algumas dicas durante a história do final dessa história. Como no caso de Hamlet, que a gente tem várias falas, várias pequenas dicas falando que essa história não vai acabar bem e vai ter um final trágico.
A obra escrita ela já é uma obra de arte por si só, ninguém tem dúvidas disso, mas às vezes eu acho que quando a gente lê essa peça teatro ali no papel, Shakespeare deve estar se revirando no túmulo, porque na verdade essas obras não foram feitas para serem lidas, mas sim assistidas. Então, se alguém tiver a oportunidade de ver uma peça de teatro do Hamlet, de preferência com o texto original, não percam essa oportunidade, que vai ser uma experiência mágica. Se você já leu o livro e achou já uma experiência maravilhosa, que nem eu, você vai ver a peça, vai ficar deslumbrado. É de outro mundo conseguir assistir Shakespeare, qualquer peça de Shakespeare, do jeito que Shakespeare queria que fosse. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Larissa e essa foi a primeira resenha do Novas Críticas Literárias. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram e se vocês têm dicas de outros livros pra gente trazer aqui nas próximas resenhas, tá bom? Tchau!